décadas atrás. Madrugada. México. Em uma perigosa rodovia entre Ixtapán de La Sal e a cidade de Toluca. Enquanto os passageiros dormiam, o ônibus número 40 rugia e subia lentamente a ladeira. A chuva caiu de uma maneira torrencial. O motorista apenas conseguia ver o pouco que era iluminado pelos faróis. A lama tornava a estrada escorregadia e ainda mais perigosa. De um lado, uma montanha. Do outro, o vazio de um precipício que parecia sem fim. Depois de alguns minutos, chegaram ao topo da ladeira, o barulho do motor mudou e o ônibus começou a descer. Os passageiros ainda dormiam. A velocidade, pouco a pouco, foi aumentando com cada metro que descia e a cada segundo que passava. A chuva continuava caindo cada vez mais forte. E pouco a pouco, os passageiros foram acordando assustados com o barulho da chuva e as chacoalhadas do ônibus. Algo estranho parecia acontecer. A velocidade aumentava. A situação piorava. Acordados e preocupados, os passageiros não conseguiam entender por que o motorista corria tanto com aquele temporal em uma ladeira tão estreita e extremamente perigosa. O medo, o desespero de todos aumentava. Desesperados, os passageiros gritavam ao motorista, implorando que diminuísse a velocidade, que, pelo amor de Deus, controlasse e freasse aquele maldito ônibus antes que fosse tarde demais. Porém, para pavor e horror de todos, o motorista respondeu em uma voz desolada que não era sua culpa e que ele estava tentando de toda maneira, mas não conseguia. Os freios não funcionam, disse o pobre motorista. O desespero de todos agora era total. O pavor de uma morte certa, insuportável. Enquanto todos gritavam, choravam e rezavam ao Senhor, o ônibus chacoalhava de uma maneira ainda mais assustadora, aterrorizante, indescritível e descontrolada. O motorista, agoniado, nada podia fazer além de encarar a inevitável tragédia que se aproximava. E poucos segundos depois, a estrada acabou e o ônibus voou despencando o precipício abaixo. A viagem chegava ao fim. De todos os passageiros, poucos sobreviveram à brutal caída. Porém, quando a vida parecia dar-lhes uma segunda chance, o tanque de gasolina explodiu e o inferno começou. Horas depois, a equipe de resgate chegou. E, por milagre, alguns dos passageiros ainda se encontravam vivos, se arrastando nas proximidades do ônibus, feridos e queimados. Mas, infelizmente, nada puderam fazer. Tudo havia acabado para todos os passageiros do ônibus 40. Todos faleceram. Uma tragédia. E o tempo passou. E a lenda começou. A lenda conta que aquele velho ônibus ainda percorre aquela velha rodovia. E quem se atreve a pegá-lo por atrevimento ou descuido, corre o risco de fazer parte da lotação do ônibus 40, caso não obedeça às instruções do motorista. São muitas as histórias, são muitos os casos e fatos, para muitos confirmados e comprovados. Todos com o mesmo triste final: morte súbita. Um dos casos mais conhecidos em todo o mundo é a história de um jovem rapaz chamado Luiz. Certo dia, Luiz se dirigiu à rodovia para pegar um ônibus com direção a Toluca.
chegou na parada do ônibus e esperou, sozinho. Depois de algum tempo esperando, o ônibus apareceu, parou, abriu a porta e Luiz entrou. Parado frente ao motorista, Luiz perguntou quanto era a passagem, mas ele não respondeu. Não disse nada. Não lhe deu a menor atenção. Continuou olhando para frente e para o nada, com um olhar vazio e estranho. E a porta fechou e a viagem começou. Luiz, desconcertado, saiu caminhando lentamente em direção a uma poltrona vazia nos fundos do ônibus. O silêncio era total. Mas o mais estranho era que todos os passageiros tinham a mesma mirada do motorista. O mesmo olhar vago, distante, para diante e para o nada. Todos completamente calados. Luiz, sem querer perturbar, se agasalhou na poltrona e tentou descansar. E o ônibus seguiu. E a noite chegou. Antes de chegar à cidade de Toluca, o ônibus parou. A porta foi aberta, mas ninguém desceu ou se moveu. E foi então que o motorista, com uma voz sinistra, gritou: "Desça!" Luiz olhou para os passageiros, porém todos continuavam como antes. Ninguém se movia ou descia. O motorista voltou a repetir de uma maneira ainda mais autoritária: "Desça!" Luiz, desconfiado que ele se dirigia à sua pessoa, contestou: "Mas ainda está longe da cidade. Não poderia deixar-me um pouco mais perto?" "Desça e não olhe para trás", respondeu o motorista. Luiz, sem entender o que passava, se dirigiu até a frente do ônibus e desceu. E a porta foi fechada às suas costas. Luiz continuou parado poucos metros do ônibus e obedecendo às ordens do motorista, de costas e sem olhar. O ônibus continuou parado. Não saía. Depois de alguns segundos, Luiz não conseguiu controlar a maldita curiosidade e, virando a cabeça lentamente, desobedeceu e olhou. Espantado, boquiaberto e assustado, quase teve um ataque do coração. Luiz não podia acreditar. O ônibus do qual havia saído poucos segundos atrás já não era o mesmo. Já era outro, completamente destroçado e incinerado. Mas o mais aterrorizante é que em todas as janelas daquela sucata se encontravam caveiras horripilantes, gritando de uma maneira simplesmente indescritível. Gritos inexplicáveis de dor, sofrimento e terror. E poucos segundos depois, tudo aquilo desapareceu. O ônibus e toda aquela cena horrível sumiu inexplicavelmente. Luiz permaneceu por um bom tempo naquele lugar paralisado, tremendo e sem entender o que havia passado e visto. Minutos depois, seguiu o restante da viagem caminhando. Ao chegar ao seu destino, contou a todos o que havia passado, sem que ninguém acreditasse na sua história. Dias mais tarde, Luiz descobriu que o que ele vivenciou havia sido vivido por várias outras pessoas, e que todas que não obedeceram o pedido do motorista daquele ônibus, infelizmente, morreram subitamente e sem explicação, poucos dias após a viagem. E 13 dias depois, o pobre Luiz também faleceu da mesma maneira dos anteriores. Morte súbita e inexplicável. Hoje, segundo contam, Luiz passou a ser mais um passageiro do horripilante e aterrorizante ônibus fantasma número 40.
mais uma vítima da famosa e assustadora lenda, que continua viajando por aquela rodovia em busca de outros passageiros. Te cuida e muito obrigado.